Olá, seja bem-vindo ao JR Trade, programa que recebe os maiores nomes da publicidade brasileira. De acordo com a Associação Brasileira de Fintechs, o Brasil é o país da América Latina com o maior número de empresas ativas. São 1.400. E aqui cabe um parênteses. São chamadas Fintechs as empresas do mercado financeiro que operam exclusivamente de maneira digital. De olho nesse mercado, em 2016 surgiu a Motim, uma empresa de comunicação especializada em promover empresas de inovação, mas basicamente fintechs. E para falar sobre isso, sobre essa empresa e sobre o mercado de fintechs, a gente recebe hoje aqui no JR Trade o CCO e também fundador da Motim, Silas Colombo. Muito obrigado, Leandro. Muito obrigado pela oportunidade. Essa conversa é muito importante para a gente ter com o mercado. Maravilha. Antes da gente começar, só quero lembrar você que toda quarta-feira, a partir das 7h30 da noite, tem um episódio novinho do JR Trade nas plataformas digitais da Record. Ou você pode ouvir essa e outras versões na nossa versão em podcast, no seu aplicativo preferido. Silas, para a gente começar, eu queria que você explicasse para a gente o que é esse conceito de aceleração de reputação. Explica um pouco para a gente isso. Maravilha. O conceito de aceleração de reputação ele nasce junto com a Motim. Em 2016, quando a gente veio para o mercado, a gente encontrou, por um lado, a nova economia surgindo com marcas de inovação, as startups chegando no Brasil e se desenvolvendo, e do outro lado, as empresas, principalmente de relações públicas, ainda muito pautadas por técnicas muito tradicionais de construção de marca e reputação. Então, o que a gente constrói e traz para o mercado significa respeitar o processo de disrupção de uma nova marca, mas também o modelo de negócio que implica você brigar com as gigantes com menos tempo e com menos dinheiro. Então, ele é focado na eficiência da construção dessa relação com o potencial cliente dessas marcas inovadoras. Agora, tem uma diferença entre tornar a empresa conhecida e trabalhar a reputação da empresa. São duas coisas diferentes. São duas coisas diferentes, elas são partes de uma mesma construção de marca, mas elas são duas coisas bastante diferentes. Uma marca pode ficar conhecida por fazer algo negativo, inclusive, causar um acidente, os jornais vão todos cobrir, ela vai ficar conhecida. Quando a gente fala de reputação, a gente está falando de uma jornada completa de comunicação, que é o processo em que a marca diz o que é e qual que é a sua proposta de valor para o mercado, e a reputação é o que o mercado, o cliente, devolve, ou seja, o que ele fala daquela marca e o que ele entende disso. Então, tornar conhecido é um processo mais solitário, quase como uma palestra, e a reputação é esse processo da qualidade da conversa entre marca, mercado e consumidor. Vocês trabalham basicamente com marcas do mercado financeiro que operam digitalmente. Exatamente. Então, se uma pessoa estiver criando uma marca agora, abrindo uma empresa, ninguém conhece, vai procurar a Motim. O que a Motim vai fazer a partir desse momento? Quanto tempo leva para uma empresa ter reputação no mercado? Ótimo, maravilha. Cada tipo de empresa vai impor camadas de dificuldade nessa jornada de relação com o cliente. Quando a gente fala, por exemplo, das fintechs, a gente está falando de um tipo de empresa inovadora que tem a maior complexidade de poder construir essa relação. Por quê? Primeiro, a gente tem que fazer uma transformação da mudança de comportamento. Então, essa mudança de comportamento ela é diferente de o uso de um aplicativo de exercício físico, por exemplo, em que você pode baixar, usar, se não gostar, você deixa de usar. Uma fintech vai impor para o consumidor a movimentar o seu dinheiro, tirar a segurança de um banco, de uma gestora tradicional, e apostar em algo que é um pouco etéreo, né? O ambiente digital ainda assusta bastante o brasileiro. Porque muitas vezes a empresa não existe fisicamente, né? Ela não existe fisicamente, ela não está respaldada por um grande nome de mercado, por exemplo. Então o processo que a Motim faz é, sim, começar transformando essa proposta de valor, não só o produto, mas qual que é a transformação que essa empresa oferece para o mercado. Então torná-la primeiro conhecida. E depois começa todo um processo de educação do mercado, porque às vezes não é só uma mudança de comportamento, mas é um novo serviço que essa fintech traz para o mercado que a gente nem sabia que precisava, mas resolve uma dor antiga. Então educar, mostrar como isso funciona, criar uma rotina e uma conversa, usando os canais de preferência do cliente em potencial, enquanto a gente faz o processo de credibilização, mostrando o avanço, os investimentos em segurança, a relação com o mercado e, principalmente, o resultado, ou seja, a vantagem de você fazer toda essa movimentação e partir para usar uma fintech.
O tempo disso depende da proposta de valor que essa marca traz. Quanto mais disruptiva, ou seja, mais inovadora, mais complexo fazer com que o público entenda todo esse processo. Mas quando a gente está falando de um processo acelerado de ganho de reputação, essa relação sólida que permite que a empresa acelere o seu crescimento, ele começa a acontecer dentro do primeiro ano desse projeto. Então a gente está falando de um período de 9 a 18 meses, dependendo do nível de complexidade do negócio. Em 1 ano e meio dá para transformar uma empresa, colocar na empresa credibilidade? Sim, não para o Brasil todo, mas toda empresa de tecnologia ela tem um roadmap, ou seja, um plano de ação. Então eu preciso ter, por exemplo, 1 milhão de usuários. Então a gente sabe exatamente o tamanho do mercado que a gente precisa atacar e para isso a gente consegue definir os melhores canais, o tipo de conversa, a frequência dessa conversa e entrar no dia a dia desse público em potencial de uma forma bastante assertiva e fazer com que essas pessoas que a gente precisa, que conheçam e confiem na marca, em 1 ano, 2 anos, sejam impactadas pela comunicação e passem por esse processo de ganho de confiança. A gente está falando de empresas do mercado financeiro. Sim. Você falou sobre dinheiro. O fato da empresa trabalhar com dinheiro dificulta um pouco isso? Dificulta muito isso, porque a gente sempre trabalha, independente seja tecnologia ou qualquer tipo de ferramenta, de novidade para o consumidor brasileiro, a gente tem que entender que do outro lado tem uma pessoa. E quando tem uma pessoa, ela tem os seus gatilhos de consumo e não consumo. Quando a gente fala de dinheiro, exatamente, a gente está falando que para atingir esse gatilho do vou usar, a gente tem que derrubar uma série de barreiras. Não só a novidade de um novo produto, não só resolver um problema que às vezes torna o dia a dia menos eficiente, mas também um processo de confiança na plataforma, no aplicativo, no sistema de gestão, mas também a coragem de você poder abandonar a segurança do que você já tem, seja um banco, seja uma plataforma com décadas de mercado que faça a gestão financeira da sua empresa, por exemplo. E esse salto de confiança, ele é muito mais subjetivo. Então, as fintechs sofrem desse problema de atrair público de uma forma mais subjetiva do que outro tipo de produto de tecnologia, principalmente os produtos de uso geral, como, por exemplo, um aplicativo de fotos. Nada muito ruim pode acontecer com você se você tirar uma foto num aplicativo diferente. Mais ou menos. Mas, hoje em dia, a gente usa a sua foto para tudo. Exatamente. Mas acho que na cabeça do brasileiro tem aquela coisa ainda do o banco tá ali, e fisicamente, se qualquer problema eu vou lá no banco e falo com o gerente. Exato. E nesse caso da empresa de tecnologia, empresa de mercado financeiro digital, ninguém sabe onde ela está e ela pode fechar a qualquer momento. Tem isso também, essa falta de conhecimento um pouco do mercado digital? Super. Basicamente, essa é a conversa que move a balança do consumidor. A fintech vai me resolver um problema que me incomoda bastante no meu banco? Sim. A fintech vai me dar mais agilidade ou me dar rendimentos melhores, dependendo do tipo de fintech? Sim. Mas tudo isso, às vezes, o peso que isso me coloca de facilidade, de ganho, de eficiência, ainda não ganha do processo de e se eu precisar falar com alguém para resolver algo que aconteceu que eu não entendo? E se essa empresa não funcionar ou fechar as portas amanhã? Com quem que eu reclamo? Onde está o meu dinheiro? Na nuvem? Onde está essa nuvem? Basicamente o medo é esse. Né? Exatamente, exatamente. Que foi um medo que hoje as fintechs eles lidam com isso de uma forma muito mais abrangente, mas foi o mesmo problema que os bancos enfrentaram quando eles lançaram seus primeiros aplicativos, agências digitais. Então é um processo de construção cultural do uso dessas ferramentas. Estimular a necessidade do produto. É uma estratégia? A necessidade do produto é uma estratégia excelente para começar esse processo. A balança do vale a pena vai começar a se equilibrar, mas ela dificilmente vai chegar num momento em que o pessoal vai sair dos modelos tradicionais para ir para a fintech só pela necessidade do produto. Porque a segurança, a confiança ainda segura bastante o pessoal nos modelos tradicionais, mesmo que eles tenham menos vantagens do que quem já se deu esse salto de confiança. Então, esse é o primeiro passo para começar a equilibrar a relação e, a partir daí, a educação de mercado, mostrar na realidade, de forma simples, no dia a dia, como aquilo funciona, explicar várias e várias vezes qual que é o modelo de negócios e o entendimento dos dispositivos de segurança da plataforma e segurança da empresa também. A solidez dessa empresa são tão importantes quanto
a necessidade do produto, ou o problema que ele resolve para você. Acho que mais do que equilibrar a balança do vale a pena, é equilibrar a balança do eu preciso, né? Exato. Tipo, eu preciso desse produto, por isso que eu preciso colocar meu dinheiro ali. O problema é de você tirar o medo da pessoa de colocar o dinheiro dela numa empresa que ela não conhece ainda. A grande maioria dos brasileiros ainda prefere, de certa forma, ficar numa fila de banco para conversar com um gerente do que resolver pelo celular. Não porque eles gostam de ficar na fila do banco, mas porque pelo menos eles sabem o que acontece quando você faz isso. Dentro de uma plataforma digital, pode ser mais eficiente, a necessidade é muito latente de você não passar por essa chatice, essa burocracia, mas, no final das contas, eu não sei exatamente o que está acontecendo. Eu acho que o consumidor ele se sente mais seguro em falar com um ser humano. Exatamente. O tete a tete ali, olha, eu vou resolver olhando na cara do gerente. Perfeito. Agora, se eu tiver pelo celular ou pelo aplicativo, digital, pelo aplicativo, vai ser mais difícil, estou falando com a máquina. Exato. Tem esse problema também, porque, estou te perguntando isso porque hoje mesmo eu liguei para um consultório, precisava marcar uma consulta, e eu só falava com uma máquina, eu não conseguia falar com ninguém. Sim. E esse é um problema que vocês enfrentam? É um problema, sim, porque quando a gente fala de uma empresa de tecnologia, seja uma fintech ou qualquer uma das techs, a gente está falando de um modelo de negócio escalável, ou seja, para funcionar, para parar de pé, eu tenho que falar com muita gente, eu tenho que ter uma base de clientes bastante grande que cresce rápido. Isso é um impeditivo para a gente poder intimizar a relação, ou seja, colocar uma pessoa, um ser humano para falar com todo mundo. Então é uma dificuldade inerente ao modelo de negócio de tecnologia. Mas, quando a gente trabalha a comunicação da empresa de uma forma mais próxima, traz as figuras envolvidas naquele negócio, não só a tecnologia, para discutir esse avanço, para discutir essa eficiência, essa geração nova de valor, a gente começa a mimificar esse processo de você conversar com uma pessoa, só que de uma maneira muito mais abrangente, mais geral, e vai derrubando esse impedimento. Às vezes eu não estou falando diretamente com o meu gerente ou com o CEO daquela empresa, mas ele recorrentemente está no meu dia a dia, me explicando, me acompanhando nessa jornada de entender como que funciona esse processo digital. Por que vocês decidiram focar no mercado financeiro? Porque nós, como comunicadores, adoramos um bom desafio. E toda marca tem um desafio de construção de marca. Só que algumas têm uma camada, que é apresentar para o público e o produto em si se vende. Outro é apresentar um bom produto, que aí tem uma tecnologia, você tem que explicar isso. Nenhum outro produto hoje, e nenhum outro segmento, tem tantas camadas de dificuldade para chegar da forma ideal no público quanto as fintechs. Então esse desafio moveu a Motin a criar uma metodologia específica para resolver esse problema. Porque se de um lado é muito difícil, do outro, como você muito bem pontuou, é o mercado de inovação e tecnologia mais pungente hoje na economia brasileira. Então esse pessoal precisa de todo o apoio para poder vingar e continuar sendo referência e sendo pioneiro nesses sistemas como a gente é hoje no mundo. As empresas do mercado de inovação têm investido mais nessa questão da reputação? A gente tem um número aqui, olha, 98% das marcas de inovação têm intenção de aumentar ou manter os orçamentos destinados à reputação institucional em 2024. Isso, vocês têm sentido isso? A gente tem sentido isso e cada vez com mais força. No começo da nova economia, no surgimento das primeiras startups, das primeiras techs, a novidade era um fator de movimento de mercado, porque a gente estava tanto tempo travado num mesmo sistema, com os mesmos serviços, que só o fato de algo novo surgir já era o suficiente para ter uma movimentação de consumo em cima disso. E hoje em dia, o mercado de inovação é um dos mais competitivos que a gente tem no Brasil. Só você ser novo não significa mais muita coisa para o consumidor brasileiro. Inclusive, quanto maior for a novidade ou mais fora da caixa é a novidade, isso é capaz de até afastar o consumidor. O famoso eu olho para aquilo e acho que é uma invenção de professor Pardal, muito bacana, mas não é para mim. Então o investimento em reputação, nesse relacionamento com o público, ele acaba ficando cada vez mais latente para essas marcas de inovação que antes conseguiam fazer o processo de crescimento com o cheguei para transformar, e agora cheguei para transformar numa fila com várias outras pessoas já transformando. Se eu não mostrar o porquê a minha transformação é melhor, eu não vou conseguir sair de uma ideia para um negócio. Foi legal você falar sobre isso, porque tem uma pesquisa do Google que mostra que 4 em cada 10 brasileiros dizem não querer fazer negócio com uma fintech. Sim. Como é que você muda essa mentalidade? Muita educação de mercado. Como a gente estava conversando aqui, não é porque a fintech é ruim que eles têm esse comportamento. É porque eles não conhecem o processo. E, obviamente, surgindo várias opções de fintechs,
às vezes para o mesmo segmento, um nível de concorrência altíssimo, o consumidor ele não tem o tempo de entender o funcionamento daquilo ou ver o longo prazo para entender que aquela fintech, que era uma ideia há 2, 3 anos atrás, hoje entrega o valor prometido, entrega o serviço na qualidade prometida. Então esse é um processo de transformação cultural. Primeiro que é um mercado, apesar de ser bastante competitivo, é um mercado novo. Então muitas das promessas das fintechs estão começando a ser cumpridas agora. O fato de se tornar comum o uso está se tornando comum muito recentemente. E cada consumidor tem uma velocidade diferente, né? A gente olha muitas vezes no eixo Rio-São Paulo a adesão à tecnologia, mas a gente tem que lembrar que o Brasil é continental e a velocidade de adesão de uma novidade é diferente em outros estados. Até o acesso à internet é diferente, dependendo da região. Então esse é um processo de transformação. Nem todo mundo usava carros por aplicativo no primeiro ou no segundo ano que essa novidade chegou por aqui. Hoje, 10 anos depois, muita gente não sabe pedir um táxi. Então, é um processo de transformação cultural do consumidor brasileiro também. E tem uma diferença que aqui no Brasil, a gente tem muitas culturas Sim. num território muito grande. Exato. Tem lugar que não tem luz elétrica. Sim. Tem lugar que não tem internet. Uhum. Então, vocês precisam adequar a comunicação da determinada empresa Sim. para a região em que ela quer atuar. Exato. Né? Tem muita diferença entre a comunicação de uma empresa tradicional, como uma emissora de televisão, por exemplo, e uma startup do mercado financeiro? Muita diferença. Chega a ser quase 2 negócios diferentes. Porque hoje, além da diferença da regionalização e da cultura regional, de como a informação chega, a gente está falando também de tipos diferentes de comportamentos de consumo. Então, por exemplo, quando a gente vai para regiões fora do eixo Rio-São Paulo ou do sul do Brasil, a gente está falando de tornar conhecido, mas tornar conhecido de uma forma confiável, a gente ainda depende quase que única e exclusivamente das grandes televisões, do âncora do jornal poder formar a opinião, né? O jornalista também é conhecido como um formador de opinião, formar a opinião do público daquela região. Agora, quando a gente está falando de regiões mais populosas, São Paulo, por exemplo, aquela pecha da rotina corrida, é muito difícil alguém sentar na frente da televisão. Então ele precisa ser impactado pelo rádio. Mas ele anda também de carro de aplicativo, então ele não escolhe muito bem a estação. Então a gente tem que estar no podcast. Ou ele consome informação dentro da timeline das redes sociais dele. Ou quando ele quer ver algo mais aprofundado, às vezes não é no horário que o programa que ele gosta está passando. Então a gente tem que ir para o YouTube. Essa pluralização do alcance da comunicação de uma marca é extremamente importante, porque hoje o consumidor quer que a marca converse com o eu, não com o nós. Quanto mais personificável ficar essa conversa, ou mais próximo do consumidor final, mais efetivo vai ser o investimento em comunicação dessa marca. Queria que você desse para a gente um exemplo de uma estratégia que deu certo para transformar uma empresa que ninguém conhecia em uma empresa com uma reputação relevante no mercado. Maravilha. A fintech, ela tem um modelo de negócio bastante específico que, para ela funcionar, ou seja, para ela se solidificar no mercado, ela precisa de um aporte de capital do mercado financeiro, de grandes bancos também, muito forte. E a imprensa que cobre esse mercado de inovação, ela está sempre aberta a saber quais são as fintechs que estão recebendo esse suporte do mercado tradicional, que é um indicativo de que elas estão indo bem, tem uma proposta de valor bacana. Só que, pensando do ponto de vista do consumidor final, quando a gente vê uma notícia num portal que diz Fintech X recebeu 100 milhões para desenvolver a sua ideia. O público final, se a gente vai pelo mercado tradicional, a notícia é essa, né? Fintech do Leandro recebeu 100 milhões para desenvolver o seu produto. Sim. O público final está pensando o seguinte, legal, agora eu sei que o Leandro é milionário. O que eu ganho com isso? Então, o primeiro gatilho que a gente transforma nas nossas estratégias é aproveitar esse momento em que a imprensa já vai cobrir, que o público quer saber quem está recebendo esse voto de confiança do mercado tradicional, para aproveitar esse espaço para contar o que o público final também recebe. Então, no nosso caso, a fintech do Leandro, ela recebeu 100 milhões para resolver o problema X
que a gente sabe que é o que incomoda a grande maioria das pessoas. E descreve dentro das matérias e desmembra isso numa conversa recorrente, ou seja, não adianta aparecer uma vez só na imprensa, na rede social falando o que aconteceu, desmembra isso numa conversa de explicar o porquê esse processo de tem muita gente apostando em mim, a aposta é alta, porque estamos criando um movimento que vai resolver o seu problema, outros problemas e ainda vai trazer um processo de ganho de eficiência ou de ganho de alguma vantagem que a gente não tinha preso num sistema tradicional. Então, quando a gente aproveita esses momentos-chave da marca, que ela ganha o holofote, mesmo quando ela é pequena, ela ganha esse holofote nesses momentos, para não só falar o que aconteceu, mas o porquê aconteceu e como isso é desenvolvido e impacta no dia a dia das pessoas, a atenção das pessoas provoca os veículos de comunicação, o engajamento de rede social, a continuar a querer saber mais sobre o desenvolvimento dessa empresa. E esse é o processo de construção de confiança e de reputação. Esbarra no marketing de influência, você falou em engajamento em rede social, eu ia te perguntar justamente sobre isso. Em algum momento vocês esbarram ali no marketing de influência? É preciso que os influenciadores operem para fazer com que os consumidores daquela marca acreditem na empresa? A gente esbarra, abraça eles e traz para dentro da estratégia. Por quê? O processo de marketing de influência ele é um processo de chancela também, né? A marca sozinha fala bem de si mesmo. Eu, por exemplo, não conheço nenhuma marca que fale mal de si mesmo em público, tá? Então, todo esse processo de ganho de confiança, ele passa por chancela, seja da imprensa com jornalista formador de opinião, ou seja, daquele influenciador, daquele criador de conteúdo, que ele está próximo do seu dia a dia, que você se identifica com ele. Ele precisa também dar a chancela de que, olha, esse produto é bacana, funcionou para mim, olha como dá para você usar, então não é um bicho de 7 cabeças. Quando ele oferece esse selo de confiança, é mais um passo para que o consumidor ele consiga falar, não, beleza, agora o jornalista falou que é bacana, o meu produtor de conteúdo que eu sigo aqui e gosto das dancinhas dele também está usando isso, agora sou eu que preciso testar, porque senão estou de fora desse movimento. Então, é um passo além nesse processo de construção do salto de confiança que as pessoas precisam dar para usar uma fintech. Você fundou a Motim em 2016. De lá para cá mudou muita coisa? O mercado basicamente é outro. Ele muda com muita velocidade. Todos os anos, uma estratégia que funcionou no ano passado dificilmente vai funcionar nesse ano. Não por causa do mercado só, mas por causa do perfil de consumidor aqui no Brasil. Então a gente tinha um perfil de consumidor antes da pandemia, por exemplo. Compras online era uma coisa que era reservada para uma pequena parcela da população. Mas a partir do momento que você está trancado dentro de casa, você precisa se acostumar com isso ou você não vai conseguir comprar o que você quer. Esse foi um ponto. Mas a tecnologia, quanto mais marcas surgem, mais soluções surgem, algumas ficam pelo caminho e o público começa a perder referência do que é bom e do que era só uma novidade. Então esse processo é quase como uma conversa. Você tem que se preocupar em manter a conversa interessante, não só no início, mas ao longo de toda essa jornada. E qual é o perfil do cliente de vocês? Hoje a gente trabalha com um perfil de empreendedor que ele já surgiu no mercado, já conseguiu construir uma pequena reputação de produto, ou seja, eu trouxe a minha ideia, algumas pessoas já usaram, já testaram, eu estou num processo de que eu preciso expandir esse meu pool de clientes em potencial e é aí que a gente consegue entrar acelerando de verdade, porque não é uma ideia precisando ser 100% comprovada de que ela é só uma ideia e não um negócio. A gente consegue ajudar nesse momento, que a gente chama de Product Market Fit, a acelerar o ganho de escala do negócio. Sua ideia é boa, já tem um número suficiente de pessoas usando e aprovando, então vamos pegar essas histórias, esse microcosmos de confiança e expandir ele ao máximo para que você possa dar vazão aos planos de crescimento da empresa. Muito obrigado pela sua participação aqui no JR Trade. Eu que agradeço, foi um ótimo papo e espero que tenha ajudado o pessoal nessa jornada de relação com o cliente. Ajudou Obrigado. Muito. Não esqueça que o JR Trade é o nosso espaço para falar sobre comunicação, marketing e publicidade das marcas. Toda quarta-feira, anote aí, a partir das 7h30 da noite, tem um programa novinho do JR Trade nas plataformas digitais da Record ou também a nossa versão em podcast no seu aplicativo preferido. Muito obrigado pela sua audiência e a gente se vê. Tchau!